Nesse vídeo aqui, pessoal, vou estar resolvendo para vocês. Acabou de acabar ontem a final do Excel Esportes Brasil 2026 by BTG Pactual. Eu ainda estou em São Paulo, não estou com meu microfone, não estou com a minha câmera, estou na webcam do Note aqui no Airbnb mesmo. Então ontem a gente concluiu os 2 dias do final de semana, né, que coroou, fechou a temporada do Brasil 2026, sendo o Bruno Merola o campeão. E um desses desafios, o intuito desse vídeo é eu resolver para vocês uma questão de um desafio que eu criei, que, abre aspas, ninguém resolveu. Né? E eu estava filosofando aqui antes de começar a gravar, e esse ninguém resolveu, eu acho bastante interessante trazer isso. O formato desse campeonato, agora, esse é o 3º ano que acaba, né? Que a gente já conclui a 3ª temporada do Campeonato Brasileiro. Mas o Mundial tem esse tipo de desafio desde 2021. Então, 21, 22, 3, 4, 5, 6. Esse é o 6º ano. Por que eu falo isso? Algumas pessoas estão começando a conhecer o formato agora, e conforme elas conhecem o formato agora, elas estão aplicando as soluções que agora as pessoas estão aplicando. Não quer dizer que seja a única forma ou a melhor forma. E esse desafio aqui é um desafio que ele usa um recurso, né, que para muitas pessoas isso é um erro ou é uma má prática, né? As tais das referências circulares, né? Então, a única forma que eu conheço, que eu já vi as pessoas resolverem isso aqui, é com referência circular. Salvo que tu faça umas coisas muito malucas no VBA, que teria que modelar célula por célula. Vou deixar aí para os gênios. Eu não sei nada de VBA, né? Então vou deixar para os gênios, mas fato é que mesmo os gênios mundiais nunca fizeram isso com o VBA. Então vou mostrar o jeito que eu conheço. E só para fechar esse parênteses, é um pensamento que o Excel, né, a gente tem se acostumado dentro do campeonato a ter tudo dentro de uma única fórmula. Eu tenho uma função let que faz tudo, eu tenho uma função lambda que resolve mapa. Resolve até a gente saber que vocês usam e a gente que queria fazer alguma coisa de outra forma, né? Por que eu falo isso? Porque existem várias formas, sempre é uma questão de repertório para a gente resolver os desafios, né? Então, vou mostrar, vocês já estão vendo a tela aqui, é uma forma não usual para os dias de hoje resolver assim, mas lá no início era assim que se resolvia mapa, que é utilizando o recurso, né? Ou se aproveitando, alguns chamam de erro, mas não é erro, porque é uma feature, né? Um recurso do Excel, que são as referências circulares. Então, vamos lá, o que era o desafio, tá? Era uma brincadeira sobre o carnaval, né? Era um desafio sobre carnaval, retomando, né, a dinâmica, a temática do desafio de fevereiro de 2026, onde tinha um monte de camiseta, abadá, escolas de samba e tal. Eu só peguei essa temática, mas eu mudei completamente o enfoque, que é aqui eu inventei uma pista de samba, enfim, um local para as pessoas se mexerem. Cada célula era um lugar, né? E essas bordas aqui, ó, aqui na direita eu só copiei porque eu vou explicar outra coisa para vocês depois. Mas aqui na esquerda, ó, todas essas bordinhas, elas são cercas. Então, essa aqui é uma questão sobre se deslocar, né? A gente se movimentar dentro de um mapa, só que se eu estou aqui e quero vir para cá, eu não posso passar por cima da cerca aqui, né? Por exemplo, aqui tem uma cerca vertical. Se eu estou na amarela e quero vir para verde, eu não posso descer uma e vir para cá, porque eu passaria por cima da cerca. Eu vou ter que dar a volta aqui. Entende? Então eu só pintei de amarelo e verde para a gente ver, porque vai ser o exemplo que eu vou fazer, mas fato é que a gente tem que saber a distância que eu tenho que percorrer de uma célula até a outra. Se eu estou nessa célula aqui, vou pintar ela de amarelão aqui, e quero vir para essa outra aqui, eu não posso fazer isso aqui, ó. Não posso passar por cima dessa cerca, então eu teria que estar aqui, achar o menor caminho, e chegar ali. Então eu não posso passar por aqui, né, pela diagonal da cerca. Ok, já está redundantemente explicado. Vamos começar então. Esse arquivinho que eu tenho aqui, eu deixei ele pronto ontem, né? Ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. E eu ia apresentar essa solução lá entre as trocas de computador dos jogadores, mas acabou sendo um pouco mais rápido, então acabou virando um vídeo de YouTube para todo mundo que comentou ali para ficar para a posteridade. Então, vamos lá. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte, eu quero medir a distância entre duas células, tá? Então, a primeira coisa, eu vou ter que criar uma função C, porque eu vou ter que criar um critério de partida. Se eu estou na célula que eu estou, a distância da minha para mim mesmo é 0, mas se eu estou na minha e quero ir para outra, essa é uma outra distância que eu vou ter que criar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu quero comparar o endereço que eu estou com o endereço de partida. Se o meu endereço é igual ao endereço de partida, é 0 passos da célula que eu estou até a célula que eu quero chegar, certo? Se não, eu deixei esse algo aí, eu vou começar a mostrar para vocês. Então, olha só, a gente vai partir da M18, que é essa amarelinha, e vai chegar na L19. Então, o que eu quero saber? Primeira coisa, eu tenho que descobrir o endereço que eu estou. Então, para quem não conhece, eu vou usar a função endereço, deixa eu ver se já estava aqui embaixo. Não, é a próxima. Então, aqui já vamos criar a função endereço, tá? A função endereço, ela... Será que tá bom o zoom para vocês? Eu tinha pintado essa fonte de cinza, deixa eu pintar ela de preto só para vocês enxergarem melhor. Beleza. Então tá, a função endereço, galera, ela
pega o endereço de duas referências. Então aqui, ó, endereço. A função endereço tem como primeiro argumento um número de linha. Então posso botar 5, né? Depois ela pede um número de coluna se eu botar 5 também. E o quarto argumento é como é que eu quero apresentar essa referência. Se ela é absoluta, se ela é relativa, né? Que são os cifrões que a gente põe. Então eu vou botar o 4, que é o relativo, para ficar só a linha, a coluna e a linha, sem os cifrões, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei, a partir da função endereço, a linha 5 e a coluna 5, né? Então a linha 5 é o 5 e a coluna 5 é o E. Então eu estou criando o endereço a partir de uma referência de linha e de coluna. Só que o que eu posso fazer com essa função também, ao invés de botar esse 5 na mão, eu posso mandar ele ser a linha da célula que eu tô, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou aqui no canto só para a gente enxergar melhor. Aqui eu estou na célula B13, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero criar um endereço do quê? É que a célula tá pequenininha ali, ó. Eu vou usar aqui em cima. O endereço de qual linha? Eu quero a linha da própria célula que eu tô. Essa função lin, se eu não botar endereço, ela pega a linha da própria célula que eu tô. Então o endereço que eu quero formar é a linha de onde eu tô e também a coluna de onde eu tô. Tá? Então eu vou pegar a linha de onde eu tô, que é a linha 13, e a coluna de onde eu tô, que é a coluna B, mas no caso seria a coluna 2, né? E aí, aqui eu vou botar 4 porque eu quero o formato relativo. Então só deixa eu diminuir o tamanho aqui, para vocês enxergarem, mas esse é o jeito da gente criar, né? Eu criei a função aqui do endereço que eu tô. Se eu replicar essa aqui para todas as outras, colar aqui, função, eu tô com o endereço de todo mundo, né? Essa aqui, como eu consigo ver, ó, vamos botar aqui a focus cell. Ó, aqui eu tô na I14, né? I14, H15. Então minha função que eu criei de endereço, ela tá condizente, porque se eu tô aqui, eu estou falando que eu estou na V16. Se eu for olhar a coluna é V e se eu for ver a linha é 16. Então, beleza. Isso aqui é só a criação do endereço de onde eu estou. E aí o que eu quero comparar? Eu quero ver eu quero comparar o meu critério de partida. Então, se eu estou no endereço que é o início, eu quero que dê 0. Senão eu vou fazer alguma coisa, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Isso aqui já nos dá o endereço. Só que eu quero ver o seguinte. Se o endereço de onde eu estou for igual ao endereço de partida, que é esse M18, eu vou até dar um F4 nele, porque esse aqui não vai ter que se mexer. Se eu estou no endereço de onde eu quero partir, a distância é 0. Se não, a distância, eu vou botar X. Aqui, X. Tá? Só para a gente enxergar. Então, ó, vou dar um Ctrl C, vou copiar todo mundo para cá. Então, ó, todas vão ser alguma coisa que eu vou estipular, exceto o meu ponto de partida. Meu ponto de partida é 0 de distância, tá? Se eu mudasse aqui para K30, ó, onde é que eu tô? O K30 tá aqui. Então, se a partida fosse o K30, dessa célula aqui até o K30 é 0, porque eu já tô nela, tá? Então, beleza. É o M18. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu já fiz uma função C. Se eu estiver no endereço igual ao endereço de partida, a distância daquela célula até a partir dela mesma é 0. Se não, é X, tá? Agora é o seguinte, vamos lá. Próximo passo. Agora eu quero habilitar o cálculo iterativo, né? Eu quero usar as referências circulares ao meu favor. Eu vou fazer isso antes de botar as funções, justamente para vocês entenderem, tá? Então vou vir aqui em arquivo, opções aqui embaixo na esquerda, fórmulas. Ó, eu vou habilitar o cálculo iterativo. Eu quero usar as referências circulares ao meu favor. Não quero que ele fale referência circular. Eu quero que quando dê uma referência circular, ele siga calculando e vê o que dá de resposta, tá? A gente pode aumentar aqui as alterações e tá, as iterações, mas eu vou deixar como ok, porque aqui nesse exemplo vai estar tudo certo. Para que eu estou fazendo isso? Porque em algum momento eu vou querer que essa célula olhe para a da direita e essa da direita olhe para a esquerda. Então elas estariam olhando uma para a outra, o que terminaria, né, numa referência circular. Então, beleza. Acabei de habilitar o cálculo iterativo. Agora, o que eu quero fazer? O meu critério, né, aqui é onde eu estou. Mas se não for onde eu estou, o que eu quero fazer? Né? Porque se eu estou aqui no meu início, né, eu estou no meu ponto de partida é 0. Estou sendo redundante, né? Até talvez demais, estou gravando só numa tela, não estou vendo aqui, mas nem estou vendo o tempo, mas vamos seguir. Ok, a questão toda é a seguinte, beleza, se eu estou começando, o dia para começar é 0. Se não, o que eu faço? Aqui eu deixei só um placeholder, né? Deixei só uma coisinha esperando para a gente fazer alguma coisa. O pulo do gato, né? Ou o pulo do gato, um dos nossos participantes, é o seguinte, aquele outro critério, eu quero saber o mínimo, o valor mínimo do entorno. Nessa questão aqui, a gente só podia andar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, 100 diagonais. Então, o que eu quero fazer aqui? Quando eu não estiver na minha célula de partida, eu quero saber a distância que eu tenho que ir até lá. E como a gente calcula essa distância, né? Porque eu já estou partindo do pressuposto que eu vou usar a resposta de todas as células do lado para eu me amparar. Então, sabendo disso, eu posso fazer aqui a função mínimo. Então, eu quero fazer a função mínimo de quem?
eu estou nessa célula amarelinha, eu quero saber o valor mínimo, né, a distância da de cima, da direita, da de baixo e da esquerda. Eu quero saber o mínimo, né, o valor mínimo, porque aqui eu estou calculando as distâncias. Eu quero que as células me retornem 0, 1, 2, 3, as distâncias dessa célula que eu estou para cada uma das outras, tá? Então eu quero saber o mínimo das 4 direções que eu posso ir, mais um. Porque se eu estou na minha célula, eu estou vendo as próximas, a próxima que eu for vai ser o mínimo daquela, mais um, porque eu vou ter que dar um passo para chegar até nela, tá? Então a função é essa aqui. Aqui ela vai dar erro porque eu estou com um monte de x, talvez vai corromper isso aqui, tomara que... Calma aí, então antes de eu fazer isso, vou deletar todas as outras, porque algumas coisas de referência circular dão um erro e não volta nunca mais, tá? Isso é bom que vocês saibam. Às vezes tem que botar um outro critério de saída ali, então vamos dar uma brincadinha aqui. Vou deletar as outras só para não dar pau. Então o que eu quero fazer? Aqui, ao invés de dar x, se não for onde eu tô, eu quero fazer a função mínimo de cima, da direita, de baixo e da esquerda. Eu vou corrigir isso aqui, mas por enquanto é isso, tá? Isso aqui mais um. Beleza. Bom, por enquanto eu tô nela. Se eu não estiver nela, eu quero que todas as outras células estejam populadas, estejam inseridas com essa função. Então eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó, só colando a fórmula, porque eu não quero perder a formatação, tá? Colei, opa, FX. Fiz alguma kkk aqui. Eita. Vamos lá. Ctrl C. Agora deu uma bugada legal aqui. Ctrl... Nossa, deu um pau no render aqui. Bom, vamos testar. Ctrl C. Da B13 até aqui embaixo. Não está aparecendo, mas quero colar a função. Olha só o que magicamente aconteceu. Vou até botar uma formatação condicional. Esse é o próximo passo aqui. Não, depois eu troco. Formatação condicional. Ó, selecionei todo mundo. Vou mostrar para vocês o que é que está havendo aqui. Como diria o Timão no Rei Leão. Ó, a célula que eu tô, ele está me dando 0 de distância. Até vou inverter. Bom, vocês entenderam, né? Quanto mais longe, aqui no caso está verde. Poderia inverter para quanto mais perto está verde, mas enfim. Cada uma dessas células, que agora ele deu um pau no render aqui, mas vocês não conseguem ver o meu cursor. Deixa eu ver se eu consigo forçar com a Focus Cell. Que bizarro. Alô, 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 não tá me ouvindo? Bom, vocês vão ter que seguir com o meu cursor fantasma aqui, tá? Mas para cada célula que eu tô, que a função é a mesma, ela só tá olhando para as suas do lado, tá? Eu tô vendo a distância. Então, se eu tô nessa M18, para eu mesmo é 0, mas eu para M17 eu tenho que andar uma vez. E eu para M16 tenho que andar 2, né? Então, aqui eu ainda não tô considerando a cerca, porque se eu tô aqui, eu não poderia ir pro lado porque tem essa cerca no meio. Eu teria que dar a volta aqui, ó. Tá vendo? Então, até vou ter que tirar a referência circular, a formatação condicional depois pra gente ver, mas o critério é esse, tá? Então, só botei a formatação condicional e se eu mudar aqui, ó, deixa eu dar um zoom out para vocês verem. Isso aqui é um mapa de calor, né? Um mapa de distâncias de onde eu falei que é a célula inicial até onde eu tenho que ir. Então, se não é mais M18, se for... Tem Z ali dentro? Não, tem R15. Se for a R15, veio para cá, ó. Tá aqui e vai ficando longe para lá. Se eu botar... Onde é que eu tô aqui, ó? T44. Se for T44 aqui, ó, T44, foi lá para baixo. Estou começando aqui de baixo e aí aqui para cima ela sobe, tá? Então, o pensamento é esse. Só que o que acontece? Agora eu vou ter que tirar essa condicional só para a gente enxergar, depois eu ponho ela de novo. Ok, beleza. Aqui são as duas iniciais, mas é só o exemplo, tá? Vamos voltar para cá. Ali era qual? Era M18. Então aqui é M18. Beleza. Estamos aqui, não é 2 para chegar até aqui, porque eu não posso passar por cima da cerca, né? Não pulem a cerca, galera, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que trocar as fórmulas das células que são diferentes, porque o que é o intuito aqui? Se eu tô nessa aqui, ó, é que o Focus Cell não vai pegar. Se eu tô nesse 10, eu não posso ir para cima e nem para direita. Nessa aqui eu só posso ir para baixo ou para esquerda como caminhos possíveis. Da mesma forma que se eu estou nessa 11, eu não posso nem ir para baixo porque tem uma cerca e nem para a esquerda. Só posso nessa 11 aqui ir para cima ou dessa 11 ir para a direita. É isso que eu botei um mapinha aqui do lado, ó. Eu botei como letras porque dessa configuração de cercas que eu falei, a gente vai ter algumas letras com funções diferentes. Aqui eu botei A, que todas as células que não são essas letras vão ser a letra A, que é o seguinte, o A aqui significa, só como exemplo para vocês, que eu posso ir para as 4 direções. Nas células que forem D, aqui é só uma legenda hipotética, né? Eu só posso ir para cima, não está aparecendo nada, e para a esquerda. Na C eu posso ir para a esquerda, para cima e para a direita. Na D é só para baixo e para a direita, todas as Ds. A E eu posso para cima, para a esquerda e para baixo. Então aqui eu botei como letras, né? As Is nunca podem ir para a direita, assim como as Js nunca podem ir para a esquerda. Então, como a minha mecânica já está pronta aqui, a minha referência circular já está pronta, o que eu posso fazer agora é só mudar as minhas fórmulas. Ó, essas 4 aqui,
Que loucura que esse render está muito bugado. Será que se eu pegar, tô com algum outro Excel aqui? Não, Thomas é outra coisa lá. Enfim, deixa eu ver se eu abrir um zerado aqui, se ele reseta o render visual. Às vezes sim. Não, esse aqui ele está muito bichado. Ok, vamos seguir assim, é o jeito. Então nessas aqui da esquerda, ó, essa aqui, mais estranho que pareça, ó, nessa aqui eu não posso ir para a esquerda. Então dessa função aqui eu tenho que tirar aquele roxinho ali, ó. A coluna L não pode estar aqui, ó, nas minhas possibilidades de movimento. Tá? Então essa aqui eu não consigo ir para a esquerda. Da mesma forma que essas outras aqui, que eu não estou vendo, mas eu vou colar a função em cima, eu também não posso ir para a esquerda. Ó, essas aqui eu não posso ir para a direita. Né? Então vou dar um F2 aqui. Essa aqui eu não posso ir para a direita, eu não posso ir para a coluna M. Então o M não é um caminho possível aqui para mim. Tá? Então essa aqui eu vou colar aqui. Tá? Colar a função. Então olha só. Aqui ó, eu tô na célula M18 e quero chegar aqui na L19. Olha o caminho que eu tenho. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já deu. Nesse bloquinho central aqui ele já está considerando isso. Tá? Só que aqui eu tenho que fazer todos esses ajustes, porque cada uma dessas letras é um tipo de fórmula. Essas do I não podem ir para a direita, essas do J não podem ir para a esquerda, tá? Esses Hs nunca podem ir para cima e para a direita, assim como os Fs nunca podem ir para baixo para a esquerda. Então esse é o raciocínio, tá? E assim como esse mapa é modular, uma vez que tu tenha aplicado as funções aqui, é só tu colar aqui para baixo, porque eu deixei ele modular justamente para isso. Se a pessoa fizesse essas aqui, ia estar tudo certo. Novamente, pessoal, isso aqui provavelmente não é algo que a pessoa ia inventar e saber na hora. Isso aqui é repertório, ou tu sabe ou tu não sabe, porque esse tipo de questão tu não consegue resolver com uma função única como tem sido o to go, né? Como tem sido a forma de todo mundo resolver. Então eu já resolvi, na verdade, esse meu miolo aqui, só que se eu quisesse deixar o mapa todo pronto, bonitinho, eu teria que mudar as funções. Então essa aqui, ela não pode ir para baixo, tá? Que também é a mesma que essa aqui. Essa aqui não pode ir para a esquerda e nem para baixo, então essa aqui eu tenho que deletar a coluna N, a N não pode ir, e também a de baixo, a verdinha, não pode ir. Então todas essas que tiverem nesse cantinho aqui, ó, aqui não está aparecendo nem meu Ctrl V, né? Eita, nós. Aqui, aqui, aqui. Tá vendo? Ó, conforme as coisas... ela já se atualiza, beleza. Então essas todas aqui foram. Esse aqui não pode ser para a esquerda, então esse aqui não pode ser. Esse aqui não pode ser a coluna U, então esse aqui não pode ter a coluna U, então esse aqui está certo. Agora tem que mexer nos de baixo. Esses de baixo não podem ir para cima e nem para baixo, então esse N cai fora. E o 7 ali, a coluna O também cai fora. Deleta, deleta, foi. Então esses de baixo aqui, eu tô... Eita, ESC... Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Estão vendo que ele está todo se recalculando? Quando impacta, ele se recalcula. Beleza. Então, ó, todo esse quadrante aqui que eu estou passando no meu mouse, porque deu essa bugada violenta no render aqui, está todo pronto. Assim como essa parte central está toda pronta. Agora o que me resta fazer é aqui para a esquerda, tá? Essa minha célula aqui... né? Eu vou fazer as partes de baixo da cerca, né? Da de baixo aqui. Esse que está dando 5 eu tenho que tirar quem? Eu tenho que tirar para cima, então nessa aqui eu não posso ir para cima, esse vermelhinho cai fora. E eu também não posso ir para a esquerda, o verde eu caio fora. Tá? Então nessa aqui eu tiro. Então esse aqui... ah, não consigo nem ver isso aqui. Cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui. Isso. Essa aqui... esse 14 eu não posso ir para a direita. Deixa eu pegar ele aqui por cima, que ele não estraga o render ali. Esse aqui eu não posso ir para a direita. Né? Então, essa aqui... então, opa! Fiz na certa? Isso, na certa. Essa aqui eu não posso ir para a direita. Então, se eu for editar, eu só tenho nas outras três. Agora só me resta corrigir essas de cima aqui. Ó. Essas aqui eu não posso ir no roxinho e nem no verde. Só posso ir... só posso ir para cima e para a esquerda nessa aqui. Então, essa aqui... eu tenho que colar aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, para todo esse nosso primeiro quadrante que está aqui na tela, já está tudo funcional. Claro que eu teria que replicar aqui para baixo e é exatamente isso que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar, só a partir da onde que eu vou pegar? Tem que pegar a partir daqui, que eu não estou enxergando, né? Olha que loucura isso. Ó, tem que pegar uma linha acima de onde começa a cerca. Então, se a cerca começa aqui, eu tenho que colar aqui. Porque como eu fiz modular, as respostas são as mesmas, tá?
Pronto. Então agora só, claro, aqui essas... Meu Deus, velho, esse render aqui, que maluquice. Isso aqui e isso aqui eu não quero pintar. Mas agora já tá, voltou a aparecer, né? Ó, agora no final do vídeo voltou a aparecer meu cursor. Mas enfim, ó. O que eu tô falando? Para ir da M18 até a L19 é 6. Então a minha de partida ela tá aqui só para dar o gatilho de quem é o 0. Mas a minha de chegada, como eu já tenho a célula de chegada e a partir dessa eu tenho todas as distâncias, é só eu dar um indireto nessa aqui, que eu acho que é a próxima coisa. É o indireto do destino. Então, ó, se eu fizer um indireto dessa referência, ele vai me falar o conteúdo que está no L19, que é 6. Se eu partir do M18 para ir até o L6, vai dar 6 de distância. Se eu partir do M18 para ir até o... Vamos pegar aqui no canto, ó. Aqui a gente tem a F18. Se aqui for F18, ele está me dando 15, porque dessa que eu tô, para chegar até lá, ele tem que... Aqui, ó. Para cima, cima, cima... Na verdade, o caminho aqui meio que não é que ele tanto faz, é que ele vai ter outras possibilidades, né? Aqui 9, se fosse por aqui 8, né? A gente quer saber o mínimo, por isso que eu usei a função mínimo antes lá na criação aqui, ó, função mínimo. Por fim, o que tinha aqui? Ah tá, o resto é ser feliz, porque tá pronto, tá? Então, galera, o que é brincadeira aqui, ó? E a gente botar um critério de partida, porque a partir da célula onde eu saio, né? Deixa eu mudar, agora eu quero sair não da M18, eu quero sair desse cantinho aqui, esse aqui é o R18, eu quero sair do R18. Então, para eu sair do R18 para F18, que já estava ali, ó, é 20. R18 para F18 é 20, porque aí tem que seguir esse caminho aqui, ó. Né? Mas, via de regra, o que? Aqui eu tive que mudar a função que está dentro de cada célula, diferentemente de quando a gente faz, que às vezes as pessoas tentam fazer um mapa completo, mas aqui não é possível, porque a natureza de cada uma das células, ela não permite. Tá? Então, nem sei quanto tempo eu levei, eu estou aqui na tela do Note sem o segundo monitor, então estou meio perdido, ainda mais com esse render que deu uma bugada aí no meio, mas espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? E fica aqui o reforço para vocês, sempre que possível, né? Porque isso aqui é tempo, mas estudo e conhecimento é tempo, vocês assistirem vídeos, né? Quem vem mais das antigas, vou me botar nesse grupo, né? Conheço, eu já vi a galera fazer isso, mas quem está começando agora, ninguém mais faz isso. Então se perdeu no tempo e espaço, né? Por fim, o que eu ia falar que eu tinha pensado no script? Não me lembro mais, mas enfim, né, acabamos o campeonato de Excel, a nossa temporada 2026 ontem. Parabéns novamente ao Bruno Merola, vou ir com ele para Las Vegas, né, vou ir representando a organização do Campeonato Brasileiro. O Merola vai ir representando como campeão brasileiro lá em Las Vegas, então vamos ver. Estou gravando isso aqui no dia 24 de agosto, vamos saber lá no dia 2 de dezembro, 3 de dezembro, onde é que o Merola chegou e onde é que o Brasil chegou nesse Mundial. Tá, galera? Agradeço a todos. Se inscrevam, o Instagram vai estar todos os links aí. Até a próxima.